estúdio é de Ananda Leonel. Hoje aqui no Tom Maior a gente vai falar de diversos assuntos, mas para começar o programa de hoje a gente vai falar sobre o projeto Minha Primeira Viagem, que é promovido pelo Sesc Goiás. Para falar então sobre esse assunto, sobre turismo, nós estamos em contato a partir de agora com o coordenador de turismo social do Sesc Goiás, o Juliano Barcelos. Juliano, muito obrigada pelo contato conosco aqui no Tom Maior e uma boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Paloma. Agradeço em nome do Sesc pelo convite, essa oportunidade de falarmos um pouco sobre o turismo social, mas principalmente sobre esse projeto tão bonito chamado Minha Primeira Viagem. Pois é, Juliano, explica aqui pra gente, para quem acompanha o Tom Maior, o que é esse projeto Minha Primeira Viagem, né? E de que maneira também que ele pode contribuir para facilitar, digamos que o acesso ao turismo. Bom, o Sesc tem um programa de gratuidade chamado Programa de Comprometimento e Gratuidade. Esse programa, inicialmente, ele atendia apenas o público voltado para as demandas para a educação. Posteriormente, nós expandimos os benefícios do programa a outras atividades. Dentre essa expansão, nós, então, desenvolvemos um projeto chamado Minha Primeira Viagem, que faz parte da programação do turismo social do Sesc, e a intenção é que, a partir desse projeto, nós ofereçamos uma programação de passeios e excursões, e aí passeios são viagens de um dia, e excursões são viagens com pernoite, para o público de baixa renda, e quando a gente fala em público de baixa renda, entendamos aqueles que possuem renda familiar bruta de até 3 salários mínimos, onde, a partir de um cadastro para um processo seletivo, onde são apresentados alguns documentos para cumprirmos com alguns requisitos, o interessado, então, é analisado, né, o seu pedido de participação é analisado, e sendo contemplado, sendo aprovado nesse processo seletivo, ele participa de toda a programação da viagem totalmente gratuita. Então, quando eu falo programação da viagem, serviços gratuitos, eu me refiro ao transporte, à condução pelo guia de turismo, seguro viagem, à hospedagem, quando for o caso de excursões, toda a parte de alimentação, enfim, a viagem completa sai totalmente gratuita. Lembrando que é um programa que é voltado para pessoas de baixa renda, como eu já disse, mas, sobretudo, para o público beneficiário do Sesc, que são os trabalhadores do comércio, de bens, serviços e turismo e os seus dependentes. Juliano, e quais são os diferenciais do turismo sustentável? Então, na verdade, eu até quero ampliar um pouquinho, Paloma, falando dos diferenciais do turismo social. Quando nós falamos em turismo social, muitas pessoas entendem a proposta de trabalho como se fosse um segmento. Na verdade, no turismo social cabem praticamente todos os segmentos. Essa forma que o Sesc trabalha no desenvolvimento do turismo, digamos que seja um caminho onde nós conseguimos, aí sim, desenvolvermos um turismo responsável, onde nós temos o princípio primordial, que é a acessibilidade, e aí quando nós falamos em acessibilidade é nos vários aspectos, não apenas no aspecto econômico, mas sim das pessoas com baixa limitação, ou com algum tipo de deficiência, ou as pessoas que têm outros tipos de limitações que as impedem de participar do turismo social de uma forma mais ampla. Da mesma forma, nós nos referimos à questão da solidariedade, onde nós percebemos que o turismo ele não pode ser bom somente a quem promove ou a quem participa, mas ele tem que ser bom também àqueles que recebem esse público do turismo. Então, dessa forma, nós exercitamos a acessibilidade, a solidariedade, a responsabilidade social de uma forma ampla, enfim, e temos como essa forma de fazer turismo algo que permita que a experiência seja muito mais do que apenas o ir e vir, ou muito mais do que apenas uma oportunidade das pessoas acessarem um local bonito para tirarem fotos. Para tirar foto, pode se divertir,
como se diverte, como tiram fotos nas outras práticas do turismo, mas nós aqui oportunizamos para que as pessoas conheçam a realidade do local visitado e possam, de certa forma, experimentar algo mais profundo. Juliano, e da onde surgiu essa preocupação com o turismo social? Bom, na verdade, o turismo social, desde que o SESC começou a promover práticas de turismo em 1948, isso já tem mais de 70 anos, o caminho definido para a realização das viagens, a promoção do turismo, é, de fato, o turismo social, porque o SESC é uma entidade que promove ações no âmbito social. Então, não deveria, de fato, ser diferente. Acho que para justificar a prática do turismo dentro do SESC, o turismo social é, de fato, o caminho mais coerente com a missão da instituição. À medida em que nós trabalhamos diversos aspectos, dentro do âmbito do lazer, por exemplo, nós temos todas as práticas de lazer, e o turismo é uma delas, um caminho para que nós consigamos garantir o cumprimento do direito constitucional do cidadão de ter acesso ao lazer, onde muitas vezes o lazer é percebido como algo talvez supérfluo, algo que é usufruído pelas pessoas apenas quando há uma reserva financeira ou quando há uma disponibilidade de tempo muito maior do que aquelas percebidas comumente. E o SESC entra nesse aspecto no sentido de fazer com que esse acesso seja facilitado. E aí, portanto, fazendo com que as pessoas que talvez percebam a margem do lazer, do turismo, estejam inseridas nesse contexto e aí, portanto, dentro de uma perspectiva social, a gente desenvolva os nossos serviços e façamos essa entrega de forma a trazermos as pessoas à participação. Estamos conversando aqui no Tom Maior com Juliano Barcelos, coordenador de turismo social do SESC Goiás. Juliano, além dessa importância, né, no que diz respeito à inclusão social, o turismo social, ele também tem um potencial para ser de alguma forma um instrumento de educação, de promoção da cidadania. A gente consegue viver essa realidade nesse aspecto aqui no estado de Goiás? Sim, através dessa prática a gente consegue tranquilamente e de uma forma muito ampliada fazer com que a educação esteja totalmente presente no desenvolvimento das nossas programações. Na verdade, todas as programações desenvolvidas pelo SESC têm educação como um eixo transversal. Então, a gente sempre diz que por meio do turismo, por exemplo, a gente tem condições, é claro que nós não podemos garantir, porque há também uma questão particular, pessoal, temos condições de levar as pessoas conhecimento de forma tal que elas tenham a oportunidade de retornarem de suas experiências turísticas diferentes da forma como saíram, com ganhos relacionados à questão da educação. Então, à medida que nós levamos as pessoas para terem contato com o patrimônio histórico, patrimônio cultural, com as realidades sociais que estão presentes em cada destino, à medida que nós trabalhamos isso de uma forma propositiva, nós temos condições de observarmos ganhos para além daqueles imaginados durante uma viagem. E aí, dessa forma, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de direitos e deveres. Tá? Então, os nossos clientes, as pessoas que participam das nossas viagens, estão sempre envolvidas em questões que levam a essa reflexão dos direitos e deveres. Né? Até onde vai o direito de turista nos destinos, até onde esses mesmos turistas estão envoltos em deveres, a questão dos impactos relacionados ao destino, às populações destes destinos e às culturas específicas destes. Então, dessa forma, quando a gente volta o olhar para dentro do Estado e levando em consideração que as nossas práticas elas se iniciam aqui dentro do Estado de Goiás, não teria como eu negar que dentro do Estado a gente consegue observar ações que levam a questões dessa natureza, onde a educação e a cidadania estão totalmente presentes.
Juliana, outro ponto importante diz respeito também à pandemia da Covid-19. De alguma maneira, a pandemia, ela influenciou ou impulsionou o turismo social? Bom, na verdade, a pandemia, ela nos trouxe uma oportunidade de fazermos diversas reflexões acerca das nossas práticas, tá? Então, as primeiras reflexões dizem respeito diretamente às medidas de biossegurança que, por vezes, a gente se vê discutindo acerca da presença dessas medidas apenas no contexto pandêmico, quando, na verdade, a gente pode ampliar um pouco mais e percebermos que, para além da pandemia, algumas medidas de biossegurança ou já deveriam existir ou deverão ficar, né? Então, como legado dessa experiência negativa que nós estamos vivendo. Por outro lado, de refletirmos se apenas as experiências virtuais que foram tão difundidas durante a pandemia satisfazem as necessidades das pessoas, né? E dentro dessas reflexões, nós percebemos que as pessoas anseiam, de fato, pelo contato com o outro, pelo contato com os destinos, pelo contato com culturas diversas, né? Contato com a natureza, enfim, de forma tal que, por mais que nós tenhamos conseguido exercitar essa virtualidade dentro do turismo, nós percebemos que, ainda assim, as pessoas anseiam realmente o presencial. Então, portanto, ansiando pelo presencial, o que nós estamos passando por um processo de amadurecimento dessa entrega, de forma que, quando essa experiência presencial retornar de forma plena, e aí a gente não sabe ainda quanto tempo isso levará para acontecer, para que as práticas voltem muito mais responsáveis, muito mais humanizadas do que já eram. Ainda falando então sobre essa expectativa, né, para a retomada presencial após a pandemia, nesse cenário pós-pandemia, Juliano, há alguma tendência, né, já apontada aí por vocês do SESC, de que possa vir a acontecer neste cenário diferente de pós-pandemia, uma tendência deste período de pandemia que veio para ficar? Sim, a pandemia mostrou algumas tendências que devem permanecer por algum tempo, né? Algumas continuarem, enfim, durante muito tempo, mas outras por períodos menores, como, por exemplo, as viagens de curta duração, aquelas que são promovidas para locais onde o contato com a natureza impera na maior parte da programação, onde as pessoas têm a oportunidade de exercitar um pouco mais o seu protagonismo e de vivenciarem as experiências muito mais a partir do seu ponto de vista, do que a partir de um ponto de vista que tenha sido definido para que ela vivenciasse, né? E aí, portanto, eu estou dizendo, no nosso caso especificamente, na realização de viagens que, ainda que sejam conduzidas, ainda que o SESC leve e traga as pessoas de volta, que sejam viagens que oportunizem para que as pessoas estejam um pouco mais libertas de determinadas obrigações relacionadas a roteiros muito engessados, onde elas possam, portanto, dentro de uma perspectiva de segurança, de tranquilidade, usufruírem dos destinos sem perder de vista o principal, que é aquilo que a gente pretende atingir, os objetivos diretamente relacionados às questões que nós falamos anteriormente sobre educação e cidadania. Juliano, vamos falar agora um pouco sobre turismo responsável. Qual é o conceito de turismo responsável e o que ele engloba? Bom, na verdade, a prática do turismo responsável é bastante ampla, né? Porque envolve diversas partes. Aí, quando a gente fala em turismo responsável, não adianta a gente pensar somente em quem organiza a viagem, né? É claro que começa por aí também, né? Então, falar de uma prática de turismo responsável, inicialmente falarmos, por exemplo, no caso de quem organiza as viagens, de fazermos boas escolhas em relação aos destinos, em relação aos próprios fornecedores, né? Aqueles destinos que não pregam o turismo de massa, desenfreado e sem o envolvimento da comunidade, de forma tal que seja algo que aconteça onde a comunidade de fato quer que ele aconteça, e não
por força de algum movimento, de alguma demanda que tenha surgido aleatoriamente. Por outro lado, falando de turismo responsável, a gente fala das práticas do próprio turista. Então, o turista ele não pode, de certa forma, entender que pelo fato de ele não fazer parte daquele contexto do destino, ele possa ali fazer o que ele bem entender, de forma tal que os impactos que sejam gerados nos destinos sejam impactos positivos e não impactos negativos. É muito difícil a gente falar de prática de turismo que não traga também um impacto negativo. Mas existem, por exemplo, formas de compensação desses impactos. E aí, todos que trabalham essas questões de compensação de impactos estariam envolvidos também dentro dessa prática do turismo responsável. E os fornecedores, né? Aquele fornecedor que está lá nos destinos, esperando os grupos ou os turistas individuais que chegam de alguma maneira até eles, não podem perceber que os recursos que estão sendo utilizados para o desenvolvimento da programação do turismo sejam recursos infinitos. Na verdade, os recursos são finitos, a maioria dos recursos utilizados no turismo são recursos finitos. E jamais o turismo ele pode se desenvolver na perspectiva de que serão utilizados todos os recursos enquanto existirem, à medida que não existirem mais, passamos para outros destinos, então esgotemos os próximos, né? A responsabilidade dentro da prática turística envolve uma consciência muito grande desses diversos atores, de forma tal que, de forma isolada, provavelmente não trará resultados efetivos, não trará resultados grandiosos, mas o conjunto das ações de desenvolvedores, fornecedores e participantes, no caso dos turistas, façam com que os resultados sejam, de fato, resultados reais e não apenas resultados figurativos. Juliana, para finalizar então o nosso bate-papo aqui, queria que a gente retomasse ao projeto Minha Primeira Viagem. Para essa primeira etapa, as inscrições já deu, né, ali o limite, já foram todas preenchidas, mas novas inscrições vão ser abertas no dia 17, né, Juliana? A partir daí serão quantas vagas dessa vez, quantas inscrições, qual vai ser o limite? Bom, cada viagem, Jéssica, permite que até 35 pessoas participem delas, independente se sejam passeios ou excursões. E para cada processo seletivo, nós reservaremos mais 8 vagas para a lista de espera. Tá? Então, além dos 35 selecionados a participar, mais 8 serão selecionados, de forma tal que, a partir do momento em que abrimos as inscrições de fato para aqueles 35 selecionados, se alguém por algum motivo não tiver condições de fazer a sua inscrição e, portanto, participarem do grupo, as pessoas que estão em lista de espera serão convocadas para, então, apresentar a documentação e participar. Então, no total, nós teremos 43 vagas para cada viagem. Os nossos editais serão trimestrais, eles serão disponibilizados através do site do SESC, www.sescgo.com.br, ou pelo endereço meusesc.sescgo.com.br. As pessoas vão fazer o login, inserir a sua senha de cadastro lá no site do SESC, no portal do SESC, e vão acessar esse edital. Como eu falei, os editais são trimestrais e a cada edital nós teremos aí as viagens que farão parte desse período e com as datas para o processo seletivo, para o resultado, para a segunda etapa, que é presencial, ou seja, a apresentação da documentação inserida no sistema durante o processo seletivo para comprovação de que, de fato, os dados são reais e, portanto, a inscrição final das pessoas nessas viagens. Para esse primeiro edital, nós temos 2 viagens confirmadas. Um é um passeio para Pirenópolis no dia 27 de fevereiro. O próximo é para o dia 13 de março. Para o dia 27 de fevereiro, as inscrições já atingiram o limite, porque nós já atingimos a nossa cota máxima de participantes. Agora, para a viagem do dia 13 de março, como eu disse, um passeio para Pirenópolis,
As inscrições se iniciarão no dia 17 de fevereiro. Então, é bom que os interessados já fiquem de olho aí, já tomem nota. É muito importante tomar um conhecimento prévio do edital, para já as pessoas interessadas já prepararem a documentação para logo, nos primeiros instantes, entrarem com a sua solicitação, a sua candidatura no processo seletivo e não perderem a oportunidade. Haja visto, como eu disse, as vagas são limitadas. Deixando muito, mais um reforço aqui. Como é voltado, o programa é voltado para o trabalhador do comércio e os seus dependentes, a pessoa, ao se candidatar, ela tem que estar com o cartão do SESC válido. Ou seja, se o cartão estiver vencido nesse momento, já corram, entrem em contato com a Central de Relacionamento com Clientes do SESC, a partir do site do SESC ou do aplicativo do SESC Goiás, e já façam a sua solicitação de atualização, porque aí, chegando na hora do processo seletivo, já estará, além de documentação, com o cartão SESC atualizado. Juliano, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Tom Maior. Bom trabalho e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite, Jéssica. Obrigado, Paloma.